Pare agora e ouça a mensagem que alimenta a alma e produz vida. Os demais que haviam sido cativos, que haviam sido levados pelos reis, voltam também para Sodoma com suas fazendas. Grato, alegre, o rei de Sodoma chama Abrão e promete a ele beneficiá-lo pela vitória conquistada. No versículo de número 21 do capítulo 14, nós encontramos o rei de Sodoma pedindo a Abrão apenas as almas, as vidas, aquelas pessoas que haviam sido resgatadas, dizendo para Abrão que bastava a vida, as vidas daquelas pessoas, os despojos, as fazendas que aqueles 4 reis tinham conseguido levar com aquelas pessoas. Disse o rei de Sodoma que não precisava Abrão devolver, podia ficar com ele. E Abrão, diante daquela proposta do rei de Sodoma, usa a expressão que nós podemos ver nos versículos de número 22 e 23. Eu quero ler e gostaria se os irmãos pudessem acompanhar. Nós temos aqui a resposta que Abrão dá ao rei de Sodoma quando este lhe lança a proposta de ficar com as fazendas de Sodoma. Abrão diz para aquele rei: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. No versículo 23 ele diz assim: e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Amém, meus irmãos? Que posição bonita tomou Abrão, que exemplo deixa Abrão para nós quando usa essa expressão diante da proposta feita pelo rei de Sodoma. Abrão fala aqui, deixa claro aqui para todos nós o seu compromisso com Deus. Ele sabia que o Deus que tinha lhe dado a vitória sobre aqueles 4 reis era poderoso o suficiente para suprir todas as suas necessidades. E tendo consciência desta verdade, ele rejeita a proposta do rei de Sodoma, dizendo: levantei a minha mão para o Senhor. Isto é, o meu compromisso está firmado com Deus. O que eu preciso, eu vejo e encontro no Deus para quem eu levantei a minha mão. Não aceito nada que podes me dar, nada que podes me oferecer, porque podes dizer depois que me enriqueceste. Prefiro ficar com Ele. Ele é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. Nas entrelinhas, né, irmãos, nós entendemos isso. Mas, meus queridos irmãos, depois de uma atitude tão maravilhosa como esta que Abrão tomou, nós encontramos no capítulo de número 15, a partir do versículo 1, onde lemos os 11 primeiros versículos, Deus animando a Abrão. Ora, depois de uma vitória tão grande, Abrão tinha motivos para estar cantando, para estar animado, para estar alegre, para estar agradecido sempre. Que bênção Deus havia lhe dado. Mas Deus olha para o coração de Abrão e percebe que aquela vitória não foi suficiente para tirar do coração de Abrão a tristeza, a angústia, o dissabor por conta dos problemas que ele tinha em sua vida. Abrão tinha um problema crônico na sua vida. Sara, a sua esposa, era uma mulher estéril. Ela não podia gerar filhos. Deus havia dito a Abrão no capítulo 12, voltando um pouco atrás, nós vemos que Deus havia dito a Abrão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus havia dito a Abrão para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria. E Abrão obedece integralmente à ordem divina, deixa tudo, com exceção de Ló, que ele levou sem ordem de Deus, mas ele deixa tudo e vai, e segue a sua caminhada de fé
cumprindo a ordem que Deus lhe dera. E levava consigo esse dilema. Sara, a sua mulher, Sarai, né, no caso aqui, ela não tinha tido nome, não, o seu nome ainda não havia mudado. Sarai, a sua mulher, era uma mulher estéril. E os irmãos sabem, a igreja sabe que naquela época, uma mulher estéril era um problema muito difícil para a mulher, era como se fosse uma maldição para ela, não poder gerar filhos. E Abrão queria um filho, Abrão queria um herdeiro, Abrão queria um que saísse de suas entranhas. Ele tinha muitos servos. Nós vemos que Deus, quando vem a Abrão, através da sua palavra, ele diz a Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quando Deus apresenta-se para Abrão usando estas palavras, querendo animá-lo, desejoso, querendo animar Abrão, Abrão responde para o Senhor dizendo: que é que tu vais me dar, Senhor? Que hás de me dar? Eu não tenho filhos. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E ele continua falando das suas preocupações e diz: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele aqui fala da sua angústia por saber que aquele que ia herdar o que ele possuía não seria um saído de suas entranhas, mas um dos seus servos, um nascido dentro da sua casa, um daqueles que ele cuidava e tinha como empregado. E Deus olha para Abrão e responde-lhe dizendo no versículo 4, quero pedir para os irmãos acompanharem a leitura desta palavra. Deus responde a Abrão dizendo para ele o seguinte: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. E depois do Senhor dizer para ele isso, pega ele, leva fora da cabana e diz assim: olha para cima, Abrão, olha para o céu e conta as estrelas se tu as podes contar. E quando Abrão está na contagem das estrelas, obedecendo a ordem divina, o Senhor lhe diz: assim será a tua semente. Assim será a tua semente, Abrão. E quando Deus lhe diz que assim como as estrelas que estavam ali nos céus, e que Abrão tenta contar, acredito que não pôde contar. Quando Deus diz para ele: assim será a tua semente, o coração de Abrão se abriu para Deus, e a palavra diz que ele creu no Senhor. E quando ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele acreditou na palavra do Senhor. Ele creu de que Deus haveria de fazer com que aquela palavra se cumprisse na sua vida. E a sua fé na palavra de Deus levou o Senhor a imputar aquilo na vida de Abrão como justiça. Meus queridos irmãos, Deus continua falando com ele naquele momento e diz assim: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E quando Abrão ouve isso da parte de Deus, ele questiona o Senhor de novo e diz assim: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? E o Senhor lhe diz: prepara-me um sacrifício. Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E quando Deus faz aquele pedido a Abrão, como resposta à sua pergunta, Deus estava dizendo que a sua aceitação daquele sacrifício seria a prova de que Abrão herdaria aquela terra, possuiria a terra da qual Deus havia lhe dito que ele a possuiria, que seria dele. E Abrão, obediente como sempre à ordem divina, ele prepara
o altar, prepara o holocausto, prepara as vítimas, faz como Deus lhe ordenou. Traz para o altar as vítimas, seguindo os rituais daquela época, a forma como era feita a coisa naquela época. Ele parte os animais e coloca as metades uma na frente da outra, não parte as aves, põe tudo em cima do altar e fica esperando agora a revelação de Deus como prova de que se cumpriria as promessas na sua vida. E eu acredito que ali, aquela presença de Deus como prova, como aceitação do holocausto que Abrão estava lhe oferecendo, o sacrifício que Abrão estava lhe oferecendo, não evidenciaria a fidelidade de Deus simplesmente em dar a possessão, em dar as terras a Abrão, mas o cumprimento também da promessa em relação ao nascimento de um filho estava também agora ali em jogo. E Deus observa tudo aquilo que Abrão havia feito, a sua obediência, os animais, as aves, todos ali postos em cima daquele altar. E Abrão fica esperando a revelação divina e nada. Dá a entender que passa o dia todo e Deus não aparece. Abrão, além de ficar esperando a revelação de Deus como aprovação do seu sacrifício, como revelação da sua fidelidade, de que se cumpriria as promessas, além de ficar ali na espera diante dos animais, diante do holocausto, esperando, sem ver sinal nenhum, eu acredito que logo após ele concluir o serviço, logo após ele colocar em ordem ali tudo, ele esperava que de repente o Senhor aparecesse, que logo que o sacrifício fosse oferecido, que a aprovação de Deus chegasse. E ele espera, e nada. Cadê Deus? Será que Deus falhou? Abrão era um homem igual a qualquer um de nós, da mesma matéria. Quem sabe se ele não pensou: será que tudo não foi ilusão da minha cabeça? Sara está com quase 90 anos, eu estou caminhando para 100. Será que tudo isso não foi ilusão da minha mente? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Como pode uma mulher estéril, depois de velha, dar à luz? Irmãos, quantos sentimentos negativos, quantos pensamentos negativos não vieram sobre a mente, a cabeça de Abrão, mas ele está ali, diante do altar, diante das aves, diante dos animais que haviam sido despedaçados. Ele está ali esperando a aprovação divina. E a palavra diz que enquanto ele espera, no versículo de número 11, está escrito que as aves desciam com a intenção de roubar aquelas carnes que estavam ali em cima daquele altar. E Abrão, além de ter que esperar, ele ficava agora enxotando as aves, tangendo as aves, tangendo as aves. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Ele não falou? Ele não disse que faria? Ele não me mandou preparar o holocausto, o sacrifício? E as aves descendo, e está lá Abrão. A palavra enxotar quer dizer tanger aos gritos. Além dele tanger, ele gritava: sai. Penso que ele usava esse termo: sai, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Enquanto ele dizia para as aves: vai para lá, ele revela uma ação maravilhosa para nós. É como se ele estivesse dizendo: Deus vai chegar. Tu não podes levar estas carnes, vocês não podem levar, porque Deus vai chegar, Ele vai aparecer. Sai. Mas a palavra de Deus, meus queridos irmãos, diz no versículo de número 12, que o sol se pôs,
e Deus não apareceu. No versículo de número 12 está escrito: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Abrão consegue ficar esperando e enxotando as aves. Mas cadê Deus? A tarde chega, depois chega a tardinha. O sol começa a dizer que vai se pôr. O dia começa a amarelar. A noite começa a dizer: eu estou chegando. E Abrão está ali já cansado, o dia todo enxotando aves e gritando: sai, 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 está lá o altar pronto, sacrifício no lugar. Por que Deus fez isso? Por que ele não veio logo? Meus queridos irmãos, tal qual Abrão, nos dias de hoje, muitos de nós têm passado por essa experiência. E eu sei que nesta noite, aqui neste recinto, existem pessoas que estão tal qual Abrão. Sacrifício pronto, preparou o altar, pôs o holocausto, repartiu os animais, pôs tudo. E está esperando a aprovação divina, está esperando a providência divina, está esperando uma ação de Deus, e nada. Nesse instante, depois da oração em prol da nossa campanha, da campanha estadual de oração, o pastor Samuel cantou conosco a parte do hino em fervente oração, que diz que quando tudo perante o Senhor estiver, não é? E todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor, quando tudo deixares no altar. Quando o crente está numa situação dessa natureza, uma verdade dessas, como o hino revela, e a gente sabe que é uma realidade, a gente fica como Abrão, cheio de dúvidas. Que vais fazer? Que vais me dar? Tu és o meu escudo e o meu grandíssimo galardão. Por que não tenho filho? Por que o que eu tenho vai ser de um empregado? Aí você fica talvez daí dizendo: e não está tudo pronto? E eu não estou orando, eu não estou jejuando, não estou sacrificando, não está tudo certinho, não tenho procurado fazer o melhor. E por que está dando tudo errado? E por que não dá nada certo? Parece que quanto mais eu procuro fazer o que devo fazer, seguindo a orientação bíblica, mas está piorando na minha vida. Abrão enfrentou justamente isso. Ele está lá enxotando as aves, gritando para que elas não levassem o sacrifício. Deus não chega, quem chega é a noite. Quem chega é a escuridão, quem chega é o sono, é o esmorecimento, é a falta de força, a falta de coragem de continuar enxotando as aves. A Bíblia diz que o sol se pôs, no versículo de número 12, isso fala da chegada das trevas, isso fala da escuridão, isso fala de expectativa de vitória aniquilada, fala de sentimento de derrota, de convicção de perda. O sol se pôs. Talvez você veio simplesmente ao culto de doutrina nesta noite para ouvir isso que você está ouvindo aqui, algo que você já sabe. Você sabe que o sol está posto na sua vida. Você não consegue ver luz nenhuma. Só há trevas, só há escuridão. Não há nenhuma saída pela sua visão. Você não consegue enxergar nada a não ser a escuridão. Abrão passou por essa experiência. Meus irmãos, nessa nossa vida de servos de Deus, nada mais difícil de encarar do que a ausência do Senhor.
Não é verdade, irmãos? Eu estava pensando nisso enquanto meditava e dizendo: meu Deus, não tem falta de pão, não tem falta de veste, não tem falta de saúde, enfim, não tem falta de casa, não tem falta de nada que seja tão terrível, que gere tanto sofrimento. Não tem nada que possa gerar tanto sofrimento, tanta inquietação na vida de um crente, do que a ausência de Deus, do que você procurá-lo e não encontrá-lo, esperar por ele na hora H, na sua hora H, ele não chegar. É terrível, é difícil. Se tem alguém aqui passando por essa experiência, está aqui, está até ouvindo essa palavra, mas a inquietação é tão grande no seu coração, ao ponto dessas palavras não conseguirem ir ao seu coração. Você está ouvindo, mas elas não são poderosas o suficiente para fazer o efeito que você precisa. Eu quero te dizer aqui nesta noite que Deus é poderoso para resolver este problema. Ele resolveu o problema de Abrão, e nós vamos ver que ele resolveu, mesmo depois do sol posto, ele resolveu o problema. Sol posto na vida do crente não pode ser sinônimo de derrota, porque tudo que foi escrito foi para a nossa aprendizagem. Aleluia. Pondo-se o sol, um profundo sono. Ninguém dorme em pé, irmãos. Talvez até consiga começar o cochilo, mas não vai continuar de pé. Que facilidade para as aves de rapina levarem o sacrifício. Como é que você está? Enxotando as aves de rapina? Aí você diz assim: pastor, está tudo certo. Está tudo certo, irmão Elci. Estou procurando fazer o melhor para Deus. Mas eu quero lhe perguntar: está enxotando as aves de rapina? Ou está deixando as aves de rapina sentar sobre o sacrifício, sobre o holocausto? Naquele dia, Abrão enxotou as aves de rapina, gritando: sai, vai para lá. Usou as mãos, possivelmente. E hoje, como enxotar as aves de rapina? Quais são as aves de rapina que vêm contra o holocausto, o sacrifício que nós estamos oferecendo a Deus? Está escrito em 12:2 de Romanos, ali tem uma expressão que encaixa aqui. Eu me lembro quando o apóstolo São Paulo, ele fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas nos transformar. Ele diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é o versículo 1 que eu quero me referir, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você está lutando, está fazendo tudo o que pode, mas está também enxotando as aves de rapina? Às vezes é um crente que anda como crente, que se veste como crente, que se comporta como crente no trabalho, que cumpre o seu papel de cristão direitinho com relação ao seu testemunho, mas às vezes os pecados interiores, seus problemas espirituais interiores ficam deteriorando a sua vida espiritual, atrapalhando o seu relacionamento com Deus. E nesta noite o Espírito Santo lhe convida a enxotar essas aves de rapina. São aves que não vêm de fora, elas não estão descendo, elas não estão vindo de fora para cá, elas estão às vezes dentro de nós, tentando corroer a esperança, a convicção de vitória, a fé, a santidade, a comunhão, a intimidade com Deus. E é necessário que nós encaremos essa realidade e tenhamos forças para dizer para nós mesmos:
os nãos que a gente precisa dizer para nós mesmos. Eu não posso agir assim, eu não posso fazer assim, eu não posso ir para ali, eu tenho que vencer a mim mesmo, eu tenho que lutar contra mim mesmo. Às vezes as aves de rapina estão dentro de nós e elas querem aparecer através da natureza humana que ainda está conosco. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus nos convida a expulsar essas aves de rapina, a dizer para elas: o sangue de Jesus tem poder. Eu não fui chamado para ceder a mim mesmo, eu fui chamado para me submeter à vontade divina revelada pela sua santa e gloriosa palavra. Meus queridos irmãos, às vezes é preciso a gente dizer para a gente mesmo: o sangue de Jesus tem poder. Diga isso para você mesmo. Use o nome de Jesus como arma contra seus sentimentos de derrota, contra as ações da carne que muitas vezes querem fluir, e você sabe que tem um compromisso com Deus. É hora de você dizer, não para o rei de Sodoma, mas para este Senhor que às vezes quer ser Senhor da nossa vida, que é Senhor aí no mundo, na vida daqueles que não conhecem a Jesus, quer tomar o senhorio de Jesus e quer reinar em nossas vidas a carne, maior inimigo do homem. Você não vai dizer para o rei de Sodoma, você vai dizer para você mesmo: fiz um pacto com Deus. Elci, eu fiz um pacto com Deus. Eu levantei a minha mão para o Senhor e eu não posso fazer o que tu queres. Eu tenho que obedecer a Deus, o Senhor da minha vida. Eu levantei a minha mão para Ele. Usa a fé, cria coragem. Ainda que alguém te chame de doido, de louco, que besteira, que asneira, que chamem. O importante é ser sábio, é vencer, é não deixar as aves de rapina roubar a esperança da ação divina que está chegando aí. Ele não falha, Ele é fiel. Quando o sol se pôs, quando toda esperança foi embora, quando tudo dizia que foi perdido o trabalho realizado, a palavra de Deus diz no versículo de número 17, leia: e sucedeu que, como diz o versículo, meus irmãos, versículo 17 do capítulo 15 diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça, e o que mais, meus irmãos? E uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Quando a escuridão chegou, quando o sol se pôs, que a escuridão chegou, quando Abraão esmoreceu, quando ele estava convicto de que tinha perdido, a palavra diz que o fogo apareceu entre as metades. Aleluia. O fogo apareceu entre as metades. Às vezes Deus aperta, e você vai vendo, enquanto você consegue ver uma luzinha, Ele está apertando. Ele deixa para agir quando você não consegue ver mais nada. Quando você não consegue ver mais nada. Quando não tem mais nenhum doutor. Quando acaba-se toda a esperança nos doutores desta vida. Quando toda a esperança na força humana se esvai. E você se rende. Ele chega, o fogo de Deus aparece. E Ele diz: eis-me aqui, eu estou aqui. O fogo apareceu entre as metades, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
E naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão. Quando ele chega com a providência, quando ele chega com a resposta, quando ele chega com a aprovação, ele chega também com coisas novas, com mais um pacto, com um concerto. Quando você pensava que tudo havia acabado, ele aparece com o cumprimento das promessas feitas e com outras novas. Aleluia! Como esse Deus é grande, como ele trabalha bonito, como ele sabe agir. Levanta aí essa cabeça. Levanta aí essa cabeça. Final de ano, nada feito. Foi embora 2006, foi pior que 2005. Não vi nada. Está muito pior do que o final do ano passado. Levanta a cabeça. Não esmoreça. Nem que o sol tenha se posto, nem que só haja escuridão. Não curve-se. Prepare-se para ver o fogo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aparecer, fazendo valer o que Ele disse. Ele nunca falhou em todas as suas promessas. Aleluia. Ele não lhe disse que estava acabado. Ele lhe mandou fazer o sacrifício. Ele lhe mandou esperar. Ele lhe mandou ficar no lugar. A demora não é sinônimo de que ele não vai chegar. Não. Fica aí. Persevera. Não abra mão. A escuridão chegou, mas Abrão estava no pé do altar. Abrão estava lá diante do holocausto. A escuridão chegou, o sol se pôs, mas Abrão estava diante do holocausto, diante do sacrifício. Morra diante do holocausto, morra diante do sacrifício. Não saia do lugar, fica, porque o fogo vai aparecer. Aleluia. Vai, e eu quero lhe dizer uma coisa para concluir. É muito cedo ainda para o ano acabar. Ainda faltam 5 dias. É muito tempo para Deus agir. É muito tempo para Deus agir. É muito tempo para Deus agir. Eu conheço uma irmã que Jesus disse a ela: esse ano eu te batizo com o Espírito Santo e com fogo. E ela ficou desesperada, porque chegou o dia 31 de dezembro e nada. E essa palavra de Deus que lhe veio num momento de uma experiência muito profunda com Deus, de que não tinha como ela duvidar de que não era Deus que havia falado. Mas chegou o dia 31 e nada. E ela ficou desesperada, porque ela não ia poder ir à igreja à noite. E ela, no seu desespero, comentou com algumas pessoas que também ficaram desesperadas. Disseram: mas rapaz, e agora? Deu 7 da noite, 8, 9, 10, o culto começou lá na igreja e de casa ela ouvia. Mas antes da meia-noite, quando ela estava ouvindo o culto acontecer, quando ela estava ouvindo a palavra em casa, ela abriu a boca para dizer aleluia, saiu línguas repartidas como que de fogo. Nunca é tarde para Deus. É tarde para você, mas o seu coração se engana. Enquanto você aguenta, não é tarde. Você está vivo, você está viva. A senhora está viva, o senhor está vivo, o senhor não morreu. Segura a palavra. 5 dias é muito tempo para Deus.
fica diante do holocausto, fica diante do sacrifício. Não deixe decair o seu semblante, não abra mão do pacto feito. Creia na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias, e aguarde, porque o fogo de Deus vai chegar. Abraão ouviu a voz e logo reconheceu, que esta voz maravilhosa era a voz do seu Deus, E com muita humildade Abraão assim falou: podes falar, meu Deus, e escutando eu estou. Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o a mim em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão sempre estava acostumado a receber. Tinha gados e fazendas, e era rico o seu viver. Mas um dia o Senhor surpresa veio lhe fazer. Apareceu não para dar, apareceu não para dar, mas para receber. Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar, pra dar, mas vem pra receber, receber, receber. Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar. Irmã, Deus pede algo a você. Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar, pra dar, mas vem pra receber, receber, receber. Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar. Irmã, Deus pede algo a você. Abraão pegou seu filho e começou a caminhar, pois Deus queria seu filho em holocausto no Monte Moriá. E para acrescentar sua dor, o menino falou assim: o fogo e o cutelo e a lenha aqui está, mas o cordeiro, meu pai, aonde ele está? Abraão então lhe respondeu: o cordeiro para si, meu filho, Deus proverá. Abraão pegou seu filho e sobre o altar colocou, ia imolar seu filho como Deus lhe ordenou. E quando o cutelo levantou para o seu filho matar,
Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar, pra dar, mas vem pra receber, receber, receber. Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar. Irmã, Deus pede algo a você. Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar, pra dar, mas vem pra receber, receber, receber. Nem sempre Deus vem pra dar, pra dar. Irmão, Deus pede algo a você.